Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Atalaia. Vamos continuar a parte 2 do estudo do Salmo 2. A conspiração humana e o reinado do Messias, parte 2. Vamos refazer a leitura dos Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Recapitulando, o ódio contra Deus e seu Filho, Jesus Cristo. O mundo me odeia porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más, disse Jesus em João 7. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Vimos que a base de todo ódio contra Deus e Jesus é porque ele testemunha, ele denuncia que as obras do mundo, das nações, são mais malignas, mesmo a designação dada ao diabo. E o fato deles odiarem a Deus, eles acabam também odiando os seus seguidores, como em João 15, 18. E aquele que odeia Jesus, odeia também o Pai, o Deus, Criador dos céus e da terra. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai, disse Jesus em João 15. Diante dessa conspiração, a resposta de Deus é, verso 4 do Salmo 2, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Essa conspiração é silenciosa e velada e dissimulada. Ela está na economia, na política, na ciência e nas religiões. Deus desdenha dessa arrogância e presunção dos homens, cujos líderes provarão o desprezo e o juízo do Criador. Assim o Senhor fala: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Deus zomba dessa tentativa inútil e fútil dos reis da terra de tentar impedi-lo de assumir o controle desse mundo. Porque o reino do mundo será dado ao Senhor Jesus Cristo. Diz lá o Salmo: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Conforme Hebreus 1,5 também fala: qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Continuando, Deus diz para Jesus: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus escolheu o seu Filho unigênito para reinar sobre a terra. É Jesus Cristo, o Messias. Em Apocalipse deixa claro algo sobre isso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Mais adiante, fala: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está aqui o grande mistério anunciado pelos profetas, o fim do domínio humano sobre o reino da terra, e a sua entrega total e definitiva
por toda a eternidade ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqui está também denunciado a raiz desse ódio que leva a essa conspiração e essa tentativa de romper os laços com Deus. Porque Deus já determinou que este mundo passará ao governo e ao domínio do seu Filho. Mas aí alguém pergunta, mas por que ele, Jesus, é o herdeiro de todas as coisas? Ainda sobre as qualificações de Jesus, a palavra deixa claro em Filipenses 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele pagou o preço que Deus ofertou a ele. E a Bíblia diz lá em Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Sabendo dessa verdade, de que Jesus foi ungido, o Messias, o herdeiro, o verdadeiro dono deste reino, os governantes do mundo tentaram ocultá-lo, ocultando o seu Pai, o Criador, e tentando tirar dele essa legitimidade de assumir, de controlar, de reinar e governar sobre nós. O ódio dos governantes da terra sempre foi o inevitável retorno do grande rei, Jesus Cristo, o legítimo dono de toda a criação. Esse sempre foi o principal segredo dos dominadores deste mundo, guardado a 7 chaves. Sempre souberam da existência e dos propósitos do Criador para este mundo, mas não podiam admiti-las. Seria a ruína total de seu projeto de dominação exclusiva. Por isso criaram distrações ateístas, materialistas e iluministas no campo educacional, cultural, político e principalmente científico. Eles conseguiram excluir a pessoa do Criador de qualquer discussão objetiva sobre nossas crises e problemas terrenos. Eles interditaram o debate, ocultaram a existência do Criador e, consequentemente, dificultaram um relacionamento direto com ele. Eles odeiam o Criador e seu Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Disse Jesus por conta disso, o mundo me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Na raiz de todo esse ateísmo estrutural e humanista de ocultação está o ódio contra Deus, contra seu Filho e contra seus seguidores. E o objetivo dessa ocultação sempre foi sustentar a falsa ideia de que Deus não existe, de que somos frutos do acaso, somos apenas um acidente cósmico, sem relevância e totalmente vulneráveis às leis do caos e da aleatoriedade. Quanta mentira! Diante de tal infâmia, Deus deixou provas incontestáveis de sua existência e da natureza de seus atributos divinos. Diz a palavra, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. Deus denuncia essa conspiração humana, que de forma deliberada e indesculpável tenta ocultá-lo e substituí-lo por outra coisa. No passado, foram imagens de homens e animais. Hoje, a ciência e o antropocentrismo se tornaram os novos substitutos de Deus e a nova forma moderna de paganismo. A resposta de Deus a tudo isso é, em Romanos diz claramente, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, ocultam a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa dos efeitos da ocultação, muitos ficaram sem entender o real sentido e propósito de suas vidas. Muitos têm caído nessas armadilhas fabricadas pelo sistema pagão que foi criado pelas nações. Muitos sucumbiram ao engano e à grande mentira cósmica e naufragaram na fé. Tornaram-se escravos de seus sentidos e deixaram a fé de lado. Porque passaram a exigir respostas e sentido para tudo em suas vidas com base apenas nas evidências legitimadas pela ciência dos homens, menos na fé em Deus e em sua palavra. Ignoram o fato de que o conhecimento deste mundo não foi elaborado para revelar o Criador, mas para ocultá-lo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, diz em Romanos. Portanto, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ainda como resposta, Deus apresenta a mensagem da cruz para expor a loucura humana de tentar ocultar o Criador. Diz a palavra, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você não vai conhecer a Deus pela sabedoria deste mundo, mas vai pela fé na mensagem da cruz. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, diz a palavra. Bem, daí concluímos que a fé é o único caminho para Deus, pois ele desprezou a sabedoria e os poderes deste mundo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, diz em Coríntios. Também não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor e saber que Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas é que Ele se agrada, diz o Senhor em Jeremias. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, porque o justo viverá por fé, conforme Romanos. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E não buscam a recompensa do mundo, do modus operandi do mundo, mas o modo da recompensa de Deus, que é paz e alegria no Espírito Santo. Então entenda de uma vez que é por meio da fé que o que você vê não é o que Deus vê, conforme Romanos 13, de 8 a 13. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ora, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não estamos aqui para saber de tudo. Deus não vai saciar todas as curiosidades humanas. Tudo o que precisamos saber já foi revelado em Cristo. Muitos naufragaram na fé e até se tornaram até ateus, porque se frustraram com a falta de respostas para tudo em suas vidas. Não teremos todas as respostas, mas teremos todas que nos são necessárias à constância na fé. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte hoje não será mais necessário, porque ele não fará parte da perfeição e da plenitude que teremos com Deus na eternidade. Então não viva de migalhas deste mundo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então pare de depender das migalhas deste mundo. Deixa de ser menino na fé. Faça como Paulo, que considerou tudo refúgio em troca da excelência do conhecimento de Cristo. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Muitos não sabem, mas o espelho naquela época de Paulo não era nítido como hoje, polido. Era meio embaçado. Então ele comparou essa questão, essas crises existenciais na fé que nós temos muitas vezes, como olhar por um espelho. A gente enxerga de forma obscura. O que isso quer dizer? O que temos hoje e vemos hoje não reflete a totalidade nem a realidade daquilo que somos e de como somos vistos por Deus. Você não é conhecido por Deus por aquilo que você vê no espelho da sua alma. Se você está em Cristo, fortalece-te nele e deixe de se medir por suas fraquezas, limitações, medos, inseguranças, autossuficiência. Porque um dia você verá como realmente você sempre foi conhecido e visto por ele, como está escrito. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 e 39. Fique com Deus. Essa foi a segunda parte de Salmos 2. Deus abençoe.